novidades importantes. O novo presidente corintiano, Osmar Stabile, conseguiu quitar nessa sexta-feira duas parcelas importantes e que causavam enorme preocupação. Uma ligada ao Profut, a outra ligada ao PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O Corinthians tem uma série de dívidas com o governo, com empresas, com jogadores, e especificamente essas duas dívidas, se não fossem pagas nessa sexta-feira, causariam um enorme problema. A do Profut, por exemplo, trata-se de um acordo com o governo que, se o Corinthians perde o pagamento dessa parcela, ele é excluído do Profut e passa a ter condições muito piores de pagamento de uma série de dívidas com o governo federal. Pois bem, o presidente Osmar Stabile conseguiu juntar 3 milhões para quitar o Profut e mais 4 milhões para quitar o PERSE. Essas questões estão resolvidas. A única coisa que eu não consegui descobrir é se o Corinthians recorreu a banco, a empréstimo, ou como ele conseguiu esses 7 milhões de reais, fazendo a lembrança de que assim que assumiu a presidência, no dia seguinte ao afastamento do Augusto, o próprio Osmar Stabile admitiu que não havia dinheiro nenhum no caixa alvinegro. Agora o Corinthians continua atrás de grana, até porque no dia 5 vence o pagamento dos salários do mês anterior. Vale a lembrança também de que o Augusto Melo dizia estar absolutamente tranquilo com as finanças do Corinthians, mas a realidade encontrada por seu substituto é completamente diferente. Para completar em relação ao Timão, informação importante sobre a data da votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo. Essa reunião vai acontecer no dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Eu já havia previsto para vocês que a atual diretoria deixaria para depois essa questão da votação. Eu até imaginei num primeiro momento que a votação para ratificar o impeachment do Augusto pudesse acontecer nos dias seguintes, mas não. Até para não perder a oportunidade de estar no governo, os atuais dirigentes alvinegros vão estender ao máximo o prazo e a votação do impeachment acontece apenas em 9 de agosto. Adidas e Nike, reunião hoje com a Nike. Vou contar para vocês bastidores dessa reunião com a Nike, tá? Importante aí para você. Hoje teve a reunião do Corinthians com o pessoal da Nike. A Nike quer cobrir a proposta da Adidas, tá? A proposta da Adidas é uma proposta de 700 milhões de reais num total, tá? Talvez seja realmente em 10 anos, né, a discussão. Eu falo talvez porque às vezes muda um pouquinho, mas o que tem se falado são 10 anos. Porque dos 700 milhões, 100 vão ser adiantados na assinatura do contrato, caso, claro, ocorra essa assinatura, tá? E esses 100 não vão ser pagos à vista. Vai ser parcelado em 4 vezes, entre 3, 4, 5 vezes no máximo. Então, é uma entrada parcelada, tem que colocar entre aspas isso. Só que você está tirando ali já de um pagamento, né, do total. Você está tirando 100 milhões do total. Não é 700 milhões mais 100 de luvas que dá 700, que mais não sei o quê. Não vai chegar a 1 bilhão. E não é 700 mais luvas de 100. As luvas, preste atenção porque isso é importante. As luvas é a antecipação desse valor de 700. A Nike paga ao Corinthians cerca de 30 milhões de reais por ano. A Adidas pagaria 50. 30 para 50, a própria Nike já admite que o valor está defasado, que as coisas, tudo aumentou, tudo está mais caro. É só você ir no mercado, você sabe o preço dos sucrilhos, por exemplo? É um absurdo. Então, assim, tudo está mais caro, né? Dos sucrilhos, eu aproveitei para fazer a piada, não preciso falar sério. Então, só para vocês entenderem, eles estão dispostos a chegar nesse valor. E aí, com quem o Corinthians vai fechar? Eu senti, conversando com algumas pessoas, que se realmente a Nike cobrir a proposta, eu acho, tenho quase certeza que fecham com a Nike. É uma opinião, tá? É uma opinião. E aí, o Corinthians fecharia com a Nike. Por quê?
porque o Corinthians o Corinthians entende que seria o mesmo valor e não precisaria pagar a multa. O que o Corinthians vai fazer é, quem pagar mais vai levar. Só que esse pagar mais e vai levar, tem que ter a segurança jurídica também de que o Corinthians não vai tomar um processo. E nesse processo o Corinthians, né, sair no prejuízo. O que adianta ganhar aqui e ter que gastar tudo ali para pagar uma multa por algo que você fechou? Então o Corinthians está com esse cuidado, tá? Tá com esse cuidado. Agora, mas a Nike adianta 100 milhões. Mas o que adianta, né? Vou ser redundante. O que adianta adiantar 100 milhões, né? Você adiantar 100 milhões e pagar menos. Também não sei se é um grande negócio, tá? Então, gente, a ideia então do Corinthians é, se a Nike cobrir, eles fecham com a Nike para não pagar a multa. A multa existe, é a soma do lucro, né, do contrato, do restante do lucro do contrato. Então existe, tá, essa multa. Então o Corinthians tem que se desfazer, né, dessa multa, tá? Então a gente vai ter que aguardar, porque se a Nike realmente cobrir a proposta, e eles falaram que vão cobrir, tá? Falaram que vão cobrir na reunião. Agora tem uma coisa importante. Eu não estou cravando que a Nike já vai renovar com o Corinthians, vai cobrir a proposta, vai, beleza. Pode ser que feche com a Adidas, por quê? Porque o Corinthians pode chegar para a Adidas lá e falar, o negócio é o seguinte, o que vocês estão oferecendo, a Nike já está oferecendo, a Nike cobriu. E a gente não vai precisar pagar multa nenhuma, então infelizmente vamos ficar com eles. Aí não sei qual que vai ser a reação da Adidas. A Adidas pode chegar e falar assim, ó, então faz o seguinte, vou pagar 100 por ano aí e pago essa multa aí. Aí acabou, né, velho? Então não dá para cravar nada ainda, entendeu? Porque é uma negociação. É uma negociação. O bom é que agora a Nike está sabendo, já se reuniu com o Corinthians já deu atenção para a Adidas, deu atenção para a Nike, né? Mas eu acho que tudo vai encaminhar para fechar com a Nike do jeito que as coisas estão. A não ser realmente que a Adidas queira muito o Corinthians e caia para dentro, entendeu? A Adidas estava com pressa de assinar o contrato. A Adidas estava com pressa de assinar o contrato, tá? Agora a gente vai ter que aguardar, entendeu? Ah, Samir, de onde o Pinóquio tirou que era 1 bilhão, cara? Muito, né? O Leão, enfim, não é 1 milhão, tá? Não é 1 milhão. Isso aí não é 1 bilhão, desculpa, não é 1 bilhão. Isso aí eu posso garantir para vocês, entendeu? Então é isso. Eu penso o seguinte, velho, já falei isso 1000 vezes aqui. Tem que fechar com quem vai pagar mais. E tem que entrar na conta multa e problemas jurídicos, tá? Então, a Nike está no Corinthians desde 2003. Eu sei que tem muita gente que está enjoado já, que o Corinthians às vezes parece que ficou refém da Nike. Cara, é uma baita marca, né, velho? A Nike é uma baita marca, entendeu? Então, assim, se a Nike pagar mais e o Corinthians não tem problema com multa, eu não sou contra, não. Aqui sou Nike, meu amigo. Nike, entendeu? Tô brincando, pode ser qualquer um, eu sou Adidas também, não tem problema, tá? Só acho que o Corinthians tem que realmente, né, fechar o melhor contrato, tá bom, gente? Fechar o melhor contrato, tá? Sem intermediário seria melhor ainda, né, Sérgio? Sem intermediário, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Samir Carvalho. A partir desse momento a gente vai repercutir, reagir a todas essas informações do Coringão, iniciando o vídeo falando um pouquinho do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que recebeu uma proposta para trabalhar no Santos. Tendo em vista que Fabinho Soldado foi jogador do Santos em 2004, trabalhou com o presidente como jogador, Marcelo Teixeira, né? E aí tem uma amizade, tem uma relação profissional extremamente
sólida, né? Então, Fabinho Soldado foi até a Vila Belmiro, escutou a proposta, mas Fabinho, mesmo perdendo um pouco de força após a destituição do presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, ele optou por continuar no Corinthians. Eu acho que o Corinthians acertou, Fabinho também acertou, porque Fabinho Soldado é remunerado, é um diretor executivo, onde ele faz o elo com o treinador, com a diretoria, faz o elo com o campo e com a presidência. Então, é um cara muito importante no Corinthians. Isso não quer dizer que ele não tenha cometido alguns deslizes durante o seu trabalho, né? Mas é um cara extremamente importante para fazer. Até porque a contratação do técnico Dorival Júnior, ela se deu por causa de Fabinho Soldado, que foi até Florianópolis conversar com o técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior confiou muito naquilo que Fabinho Soldado passou para ele. Fabinho Soldado garantiu para ele reforços, né? E por isso que o Dorival Júnior veio para o Corinthians, porque tinha um mercado extenso. Dorival Júnior estava num momento na sua carreira que podia escolher para onde ele ia. Então, Fabinho Soldado rejeitou o chamado do Santos, né, do Marcelo Teixeira. Não vai sair. Com certeza é um cara que chegaria no Santos para fortalecer o Santos, assim como fortalecer o Corinthians. Fabinho Soldado acabou fazendo alguns negócios. Eu, particularmente, não gostei. Acho um bom profissional, mas não gostei, por exemplo, da contratação do Memphis Depay. Tudo que o Memphis Depay pediu, Fabinho Soldado aceitou. Mas eles não podem só culpar Fabinho Soldado, tem que culpar também o presidente, né? Na época, na função de presidente, aceitou também. O Memphis Depay fez pedido estratosférico financeiramente, e o Corinthians, que é um time extremamente endividado, aceitou os pedidos. Inclusive, segundo o empresário de Memphis Depay, Memphis Depay queria ir para o Flamengo, só que as exigências de Memphis, o Flamengo não aceitou, principalmente como se fala de fator econômico. E o Corinthians aceitou, e hoje, por isso que em 1 ano e 5 meses de mandato, o presidente Augusto Melo acabou onerando o Esporte Clube Corinthians em 829 milhões, né, um período curto. Mas Fabinho é um bom profissional e eu gosto do trabalho do Fabinho. E aí, fiel, o que vocês acharam? Fabinho deveria continuar? Vocês acham que o Fabinho deveria sair? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço para deixar seu like e deixar seu comentário. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aí do novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que conseguiu nessa última sexta-feira, ontem, quitar, né, 2 parcelas extremamente importantes. O Corinthians tem cerca aí de 30 bilhões de dívida, né, e mais 7 já foram quitados ontem. A PERSE, que é um programa emergencial de retomada do setor de eventos, né? Infelizmente o Corinthians tem uma série de dívidas. Dívida com jogadores, dívida com o governo, dívida com empresários, né? E também com fornecedores. O Profut trata-se de um acordo com o governo federal. Se não pagasse até no dia de ontem, né, Corinthians seria excluído do Profut. Então, Osmar Stabile acabou juntando 3 milhões de reais para quitar o Profut e 4 milhões de reais para quitar o PERSE. A pergunta é, como o Corinthians arrumou esse dinheiro? Vocês saberiam me responder essa pergunta? Hein? Foi empréstimo? Foi dinheiro da patrocinadora Esporte da Sorte? A gente ainda, eu sinceramente, não sei dessa resposta. Se vocês souberem, falem para mim aqui, para que eu também gostaria de saber. Por quê? Osmar Stabile assumiu assim que o presidente Augusto Melo foi destituído. Ele disse o seguinte, abre aspas, abri todas as gavetas econômicas no Corinthians, não tem R$1. Se não tem dinheiro, como Osmar Stabile conseguiu esse dinheiro? Então eu gostaria de saber, já liguei para alguns amigos meus, também não sabem. Mas as 2 dívidas foram quitadas ontem. Então o Corinthians
um déficit financeiro a menos na vida do Timão. Mas a gente não sabe onde o Osmar Stabile conseguiu arrumar 7 milhões de reais praticamente de um dia para a noite. Menos de uma semana ele conseguiu arrumar esse dinheiro. E aí, fiel, o que vocês acharam? Deixa seu comentário, deixa o like e descrição. E vamos trazer mais uma informação extremamente importante, né? É sobre a data de votação dos sócios para ratificar ou não o impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião está marcada para dia 9 de agosto no Parque São Jorge. Os sócios irão votar e decidir a continuidade do destituído presidente Augusto Melo, se retorna ao cargo de presidente ou se vai ficar fora de uma vez por todas. Então, a data será dia 9 de agosto. Muita gente está apreensivo que a oposição não quer mais o presidente Augusto Melo. A situação entende que o presidente Augusto Melo estava fazendo um bom trabalho. Então, até nessa data, muitas coisas vão rolar, muitas novidades no Corinthians, porque o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, assumiu aí após a destituição do presidente Augusto Melo e já mudou toda a diretoria. Até porque os diretores estatutários foram mandados embora. Porque Osmar Stabile não sentia confiança neles. Então, para ser um diretor de um presidente, precisa ser pessoas confiáveis, pessoas que exercem cargo de confiança. Inclusive, foi mandado até o assessor de comunicação, o Maranhão, né? Osmar Maranhão foi mandado embora também. Saiu assim, Augusto Melo, saiu o Thiago Maranhão. Na verdade, é o Thiago Maranhão deixou o clube. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar um pouquinho aí da diretoria do Corinthians, que se reuniu novamente com a Adidas. A proposta da Adidas é de 700 milhões de reais em 10 anos. Isso significaria aproximadamente 50 milhões de reais anual. Só que o presidente Augusto Melo, na época ele era presidente, ele falou que o acordo com a Adidas seria de 1 bilhão de reais. Significaria 100 milhões por ano, porque o contrato seria em 10 anos. E a notícia que a gente tem no canal, que essa informação de 1 bilhão não procede como verdadeira. A notícia é que é 700 milhões em 10 anos, 50 milhões anual. Mas a Nike tem interesse de cobrir a oferta, tendo em vista que a Nike paga para o Corinthians 30 milhões anual. Então, se a Nike tem interesse em cobrir essa oferta, a Nike deve pagar ao Corinthians uns 55 milhões anuais sobre materiais, né, os uniformes, né? Corinthians vem com uns probleminha com a Nike, porque a Nike deixou faltar algumas camisas. Mas a Nike promete sim cobrir a oferta. A Adidas fez uma oferta e prometeu um adiantamento de 100 milhões, né? De adiantado dividido em 4 parcelas, 4 vezes. Esse valor é como luva. Então a Nike pretende cobrir, né? E o Corinthians, me parece, se a Nike cobrir, o Corinthians tem interesse mesmo de fechar com a Nike. Além disso, o Corinthians não iria pagar a multa restante do contrato com a Nike. Então o Corinthians ganharia um pouco mais de dinheiro com a Nike e também aquilo que tem que pagar para a Nike ia receber da Adidas e pagar da Nike. Então eu acho que o negócio seria muito bom para o Corinthians também, fechando com a Nike. E a Nike não deixar faltar mais material esportivo para venda aí dos corintianos. Muita gente reclamou que queria caber e não conseguiu, né? E ficaria bom para todo mundo, tanto para o Corinthians quanto para a Nike. Mas a Adidas tá forte e tem propostas milionárias, proposta muito boa ao Corinthians, né? Agora vai depender da nova diretoria decidir se vai ficar com a Nike, se a Nike vai cobrir, se a Adidas, a proposta da Adidas é irrecusável. Aí agora, a única coisa que eu gostaria de saber é se a promessa
tanto da Nike quanto da Adidas, vai estar nos cofres do Corinthians. Porque se vier com aquela história, se cumprir tal meta, a gente paga tanto. Isso aí, não confia que não dá certo. Então precisa sim do dinheiro, tá no cofre do Corinthians, aí pra mim pode ser a Nike, pode ser a Adidas. Não importa, o importante é pagar o Corinthians cumprir, honrar todos os seus compromissos, né, tanto com jogadores, funcionários, com o governo federal, com os empresários, né, com os fornecedores, com todos. Então o dinheiro precisa estar no caixa do Timão. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? O Corinthians deveria fechar com a Adidas ou continuar com a Nike? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.